E aí, moçada, tudo tranquilo? Espero que sim. Mais uma vez com vocês, professor Samuel, para dar continuidade às nossas aulas da Frente C, que é a Frente de Zoologia, e hoje vamos falar sobre os poríferos, o primeiro grupo de animais que surge na história evolutiva. Não se esqueçam de inscrever lá no canal do Projeto Fato Livre, clicar no sininho lá para poder receber as notificações das próximas aulas e depois da aula dar um like lá para gente. Olha só, gente, o que acontece? Quando eu penso nos poríferos, porífero nada mais é que um grupo conhecido como esponja. É aquele grupo de animal que apresenta um corpo esponjoso e cheio de orifícios, né? Ou poros microscópicos, que é justamente de onde vem o nome do grupo. Ou seja, esses poros, eles têm uma fundamental importância, que é o caminho por onde a água entra dentro desse grupo de animais. E aqui uma imagem, então, de um grupo de poríferos, né? De esponjas, como elas são comumente conhecidas, no ambiente marinho, que é o ambiente que mais tem porífero, é o ambiente marinho. Olha só, do ponto de vista evolutivo, o que acontece? Teoricamente, a maioria dos evolucionistas defendem que os poríferos, eles vêm da onde? Eles vêm de um grupo de protozoários flagelados coloniais. Por isso que, inclusive, nós falamos sobre protozoários na primeira aula. Então, a partir do grupo do protozoa significa primeiro animal. Então, a partir desse grupo, teve uma associação desses protozoários, esses protozoários possibilitaram o surgimento ali de uma colônia multicelular, e aí, a partir desse momento, você teve o surgimento, então, de um indivíduo pluricelular, surge na história evolutiva o primeiro porífero. E aí, o porífero, ele se caracteriza por determinadas situações. Primeiro, ele não tem tecidos. Ele não entra naquela classificação de diblástico, triblástico, celomado, enfim. Porífero não tem tecido, não tem sistema digestório, não tem sistema nervoso, e essas características faz com que eles sejam classificados como parazoários. É o único grupo de parazoário existente. Ou seja, é uma característica primitiva que não vai ser encontrada em nenhum outro grupo de animal, apenas nos poríferos. Os demais animais, eles são chamados de eumetazoários, ou seja, animais que possuem tecidos. Nós vimos isso na aula passada. Quinidários, né, que é o próximo grupo, que é a próxima aula, tem 2 tecidos, e a partir dos plateumintos, todo mundo tem 3 tecidos. Mas, professor, quais são esses tecidos? Gente, muito fácil. Ectoderme, mesoderme e endoderme. Beleza? Então, esponja não possui nada disso. Existem mais ou menos 10.000 espécies descritas, todas são sésseis. O significado de céssio é fixo, né, sem mobilidade própria, vive apenas em ambientes aquáticos. Nós temos apenas 2 famílias que habitam água doce e a grande maioria é de ambiente marinho, é de ambiente de água salgada. Então tem bastante espécie de esponja ao redor do nosso planeta. Eles podem apresentar ou uma simetria chamada de radial, em forma de raios, ou serem assimétricos, não tem nenhum padrão definido. A grande maioria dos animais tem uma simetria chamada de bilateral. O que é isso? Bilateral. Se você secciona um animal no meio, você vai ter 2 metades iguais. Por exemplo, nós somos bilaterais. Então, os poríferos ou são assimétricos, não tem simetria nenhuma, ou tem simetria radial, simetria em raios. E aí, geralmente, os animais que apresentam simetria radial são aqueles animais que não têm a capacidade de se deslocar em uma direção. Tem algumas exceções, mas os poríferos, então, são sésseis, são fixos no substrato, ou de água doce, ou no substrato marinho. E aqui, galera, essa imagem é bem interessante, porque nós temos 3 grupos de esponjas, a classificação, lógico, você não precisa saber de qual nome científico, família, etc, 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 né? Não. Nós precisamos saber que existem 3 grupos de esponjas de acordo com o grau de complexidade. O que determina essa complexidade? Justamente o que? A quantidade de cavidades, o tamanho do espaço interno. Quanto maior o espaço interno, eu tenho esponjas mais simples. Elas não conseguem capturar tanto alimento, que é o caso das asconoides. Geralmente, esponjas asconoides são esponjas pequenas. Depois, o segundo grupo, nós temos as esponjas ciconoides. Elas já apresentam mais estruturas para captura de alimento. Nós vamos falar agora quais são essas células. E aí, quando chega nas leuconoides, que são as esponjas que são as maiores, assim, digamos, são aquelas esponjas bem especializadas na captura do alimento, elas já vão ter câmaras flageladas
específicas para quê? Justamente para coletar as partículas alimentares. Porque as esponjas, gente, elas não têm um sistema digestório. As esponjas não têm uma cavidade digestória. Elas são animais filtradores. Então, elas precisam filtrar a água para poder capturar essas partículas alimentares. E quanto mais especializadas elas forem, melhor a captura e, consequentemente, maior o tamanho dessas esponjas. Beleza? Então, nós temos esses três grupos: asconoide, ciconoide e leuconoide, pela ordem de complexidade destas esponjas. Beleza, gente? Olha só. Então, continuando, o que acontece? As esponjas, por incrível que pareça, têm vários produtos, vários compostos encontrados nelas que são utilizados para desenvolver remédio contra câncer, contra doenças infecciosas, antivirais, antibacterianos, enfim, tem toda uma diversidade de compostos encontrados nelas que são estudados por pesquisadores e vários já estão até, inclusive, sendo testados em pacientes com diferentes tipos de doenças. As esponjas também existem até esponja de banho. Sim, você tem esponja animal que foi bastante tempo coletada para ser utilizada como esponja de banho. Tem esponja que é macia, nem toda esponja é rígida, é dura. Tem esponja que é bem macia, que inclusive pode ser utilizada com esse fim. O corpo delas, então, que nem eu havia dito, lembra bem um barril, pequeno barril, é totalmente furado, perfurado, é cheio de poros, tem milhares de poros, e esses poros, ou óstios, são os orifícios por onde a água entra. Então, a água entra por esses poros, ela vai atravessar canais, ou seja, eu tenho um meio de comunicação entre o meio interno e o meio externo, que são esses canais. Esses canais percorrem o corpo da esponja e eles vão cair ali, a água entra então dentro de uma cavidade chamada de átrio ou espongiocele. É uma cavidade interna e fica bem claro, galera, não é uma cavidade digestiva, simplesmente é uma espongiocele, é uma cavidade interna onde vai ter a figura de uma célula fundamental para a esponja, que nós vamos ver agora o nome dessa célula e a sua função. E aí o átrio, então, vai se comunicar com o meio externo por uma ou mais saídas, e essas saídas são chamadas de ósculos. São orifícios maiores, em menor número quando comparado lá com os poros, e aí tem sempre um fluxo contínuo de água. E o fluxo é sempre nesse sentido: meio externo, poros, átrio, ósculo e meio externo novamente. Então a água fica entrando e saindo constantemente enquanto a esponja estiver viva, enquanto as suas células estiverem exercendo as suas funções. E aqui essa imagem, então, mostra para a gente os principais itens que eu encontro em uma esponja. Ou seja, eu tenho aqui, ó, ao redor dela os poros, por onde a água entra, os canais. Aqui, então, do lado de fora, nós temos células chamadas de pinacócitos, que fazem o revestimento externo. Internamente, aqui tem uma cavidade chamada de mesoílo, ou mesênquima, que nós temos os amebócitos e as espículas, vou falar mais agora sobre elas. E aqui dentro, nós temos os coanócitos. Essas células são de vital importância para a esponja. Por quê? Percebam que elas têm aqui flagelos, e esses flagelos, então, eles ficam constantemente em movimento. São esses flagelos que fazem, então, uma das principais funções que mantém a esponja viva, que é justamente a movimentação da água. Então, os coanócitos, eles derivam possivelmente dos coanoflagelados, que são um grupo de protozoários flagelados existentes até hoje, e esses coanócitos, então, eles continuam sempre movimentando, batendo esse flagelo, e isso faz com que a água, então, que entra pelos poros, saia por essa abertura ali superior, chamada de ósculo. Essas são as principais estruturas encontradas em um animal do grupo dos poríferos. Então, olha só, do lado externo, para deixar bem claro, nós temos os pinacócitos. E os pinacócitos, entre eles, nós temos os porócitos, que têm os poros, que é o local por onde a água entra. Então, revestimento externo formado pelos pinacócitos. E esse revestimento pode ter os poros e canais que atravessam totalmente essa superfície da esponja. Mais uma imagem só para a gente observar, então, a presença onde que eu encontro os poros. Ou seja, a água vai entrar por esses poros, os pinacócitos, então, revestem externamente o corpo da esponja. Internamente,
Ela não tem ali uma mesoderme, não tem uma derme, não tem nada. Ela tem uma camada, como se fosse uma camada entre o meio externo e o meio interno, chamado de mesoílo. Tem uma substância gelatinosa e ali dentro eu vou ter bastante proteína e vou ter bastante água também. E aí, neste mesoílo, nós temos os ameboides. São células com formato de ameba, chamada de amebócitos, e essas células têm duas funções. Primeiro, elas são células-tronco totipotentes. O que é isso, professor? Gente, uma célula-tronco totipotente é aquela célula que consegue transformar em qualquer coisa. Agora a gente vai ver a importância dessa célula para esponja. E uma outra função também é distribuir os nutrientes e também trabalhar na digestão intracelular. Porque os poríferos, eles não têm um sistema digestório. Então a digestão, ela é intracelular. Ele vai capturar as partículas alimentares e aí a digestão então ocorre dentro dessas células. Ou seja, por serem filtradores, eles têm que filtrar partículas bem pequenas para facilitar o processo digestivo dessas células. Então, mais uma vez para demonstrar então onde que ficam aqui o mesoílo, né, internamente, e aqui você tem os amebócitos que ficam aqui nesta cavidade entre o meio externo e o meio interno da esponja. Continuando, o que acontece? Como eu havia dito, né, os amebócitos, então, eles vão ter uma grande capacidade de fazer fagocitose. E eles vão fagocitar essas partículas e aí vai acontecer o processo de digestão intracelular. Então, lembrando que dentro dos ameboides, dos amebócitos, nós temos, então, lisossomos. Lisossomos são aquelas organelas específicas para o processo de digestão intracelular. Dentro do mesoílo, nós temos espículas. Essas espículas, elas apresentam elementos minerais e elas podem ser tanto de calcário, carbonato de cálcio, né, quanto de sílica, dióxido de silício. São essas espículas que deixam a esponja com aspecto mais rígido, mais duro. E aí, nós temos também fibras de espongina. E aí, essa proteína é o que deixa a esponja um pouco macia. Então, o que acontece? Em uma mesma esponja, nós podemos ter todas elas, as espículas, como a rede de espongina. Detalhe, as esponjas de banho, elas só têm as fibras de espongina, por isso que elas são macias. Mas, por favor, gente, deixa a esponja, os poríferos lá no ambiente dele, vivendo a vida deles. Nada de ficar coletando animais para usar aí por qualquer meio, né? Pega aí bucha vegetal, compra aí uma bucha no mercado, mas deixa os poríferos em paz lá no ambiente aquático, bonitinho, filtrando a água lá. Tranquilo? Então, mais uma vez, para demonstrar onde ficam as espículas, onde ficam os amebócitos, né? E aí a gente chega onde? Na cavidade interna delas, chamada de átrio ou espongiocele, que nós temos os coanócitos, que são essas células que têm os flagelos, e esses flagelos ficam constantemente movimentando, que nem eu havia dito. Além de capturar alimentos, além de fazer digestão intracelular, esses coanócitos também, eles possibilitam o quê? Eles possibilitam a movimentação da água. E esta imagem é bem bacana, que ela mostra bem um recorte de um fragmento da esponja. Então, nós temos aqui do lado direito os pinacócitos, o poro, né, o ósseo, o canal de água, o fluxo de água, e aqui dentro, então, os coanócitos, eles vão fazer o movimento, e esse movimento, então, faz com que a água continue, tenha seu fluxo contínuo sem parar, enquanto a esponja estiver viva. As trocas gasosas e a eliminação discretas é por difusão simples, ou seja, de um local onde eu tenho mais para onde eu tenho menos. Elas não têm nenhum sistema, gente, é bem simples. Então, olha só, a água passa, a água tem bastante oxigênio, então o oxigênio vai para dentro da esponja e o gás carbônico vai para fora da esponja. E aí o gás carbônico é eliminado através da água. A mesma forma, a questão das excretas. Entra ali o alimento, os nutrientes, através da filtração da água, e depois ele joga para fora ali na água mesmo os resíduos, aquilo que ele não utilizou mais durante o seu processo de digestão. E as esponjas têm dois tipos de reprodução. Ela reproduz tanto de forma assexuada quanto de forma sexuada. Lembrando, gente, o seguinte: a reprodução assexuada, ela é caracterizada por manter o código genético, ou seja, não tem variação genética. Basicamente é clonagem isso aí. Agora, para aumentar a variabilidade, eu preciso ter um processo de reprodução sexuada, um processo de troca de gametas. E aí o que acontece na reprodução assexuada? A esponja ela acaba reproduzindo por brotamento. E aí o corpo dela então começa a desenvolver brotos
esses brotos podem tanto ficar grudados no corpo, quanto se soltar e formar novos organismos. Só que são clones daquela esponja que sofreu o brotamento. Então, basicamente, isso aí. Ó. Tem uma esponjazinha lá, ela brotou, a nova esponja pode tanto ficar grudada, quanto cair fora ali, for separada, e aí surgiu uma nova esponja. Um outro exemplo de reprodução assexuada, e neste caso é em uma situação de emergência, uma situação que o ambiente está com condição desfavorável, é a formação de gêmulas. O que é uma gêmula? É um indicativo? Se você encontra uma gêmula de esponja, isso é bem comum em ambientes aquáticos de água doce, significa que aquele ambiente está passando por uma crise ambiental, digamos assim, tem algum problema ambiental envolto ali naquele ambiente. Essas gêmulas, elas vão se encher de células ameboides do mesoílo, que são os amebócitos. Os amebócitos, galera, lembra que eu disse? São células tronco totipotentes. Elas conseguem se transformar em qualquer coisa. Então, elas vão se encher de substâncias nutritivas e vão criar um envoltório bem rígido ali e vão ficar aguardando o quê? O melhor momento. E ela tem uma abertura aqui em cima chamada de micrópila, que quando o ambiente volta a ficar favorável novamente, é por aí que esses amebócitos vão sair e vão originar, então, novas esponjas. Então, a gemulação é um processo encontrado nas esponjas que serve, então, para ela sobreviver a uma condição adversa do ambiente. E uma outra forma também é a questão da regeneração, através de fragmentação. Vamos supor, passa ali um predador, quebra um pedaço da esponja, nada ali um pedaço e deixa cair aquele pedaço. Aquele pedaço vai se regenerar. Por quê? Porque a esponja é rica em células-tronco. Então, a fragmentação também é uma outra forma de reprodução assexuada dentro desse grupo de animais primitivos, digamos assim. E a reprodução sexuada é quando ocorre a troca de gametas. E aí, gente, o que acontece? Eu tenho tanto espécies hermafroditas, que são monóicas, quanto espécies de sexos separados, que são espécies dioicas. E aí, como é que funciona isso? Vai ter ali a liberação do espermatozoide, ele vai ser capturado ali pelo coanócito, vai ter a fecundação ali do mesoílo, né, do óvulo, e aí vai ter a formação de uma larva. Aí, a larva dos poríferos, ela é livre, ela consegue nadar por um tempo. E aí, como tem fase larval, toda e qualquer espécie animal que tenha fase larval diferente da fase adulta, ela apresenta um desenvolvimento embrionário chamado de indireto. E os três tipos básicos de larva são anfiblástula, celoblástula e parênquimula. Ou seja, você pode cair uma questão e aí você já sabe então que esses três nomes se referem às larvas de uma esponja de um porífero. Então, basicamente isso aqui, ó. Você tem ali a liberação dos espermatozoides, eles atravessam ali os poros, acabam sendo capturados pelos coanócitos, são jogados ali para dentro do mesoílo, tem a fecundação e aí ele libera a larva. Essa larva vai nadar por um tempo no ambiente até se fixar e sofrer uma transformação e acabar virando uma nova esponja. Isso aqui, gente, aumenta a variabilidade genética dentro desse grupo. A troca de gametas, ela aumenta a variabilidade. Não se esqueçam disso jamais. E aí, para fechar, alguns exercícios aqui sobre esse grupo. Olha só. Relacione as colunas e assinale a alternativa correta. Então, eu tenho número 1, coanócitos. Número 2, ósteos, né, os poros. 3, o átrio. E 4, o mesoílo. Então, vamos lá. Cavidade central das esponjas. É o número 3, o átrio. Orifícios de entrada de água nas esponjas. Os poros. Então, já ficou 3 e 2. Né? Digestão intracelular. Quem faz isso são os coanócitos. Então, preenche com o número 1. E camada de estrutura corporal é o mesoílo. Então, a resposta correta é letra B, 3, 2, 1 e 4. Beleza? Assinale a alternativa que menciona corretamente o que pode significar, sob o ponto de vista evolutivo, o fato de animais com características primitivas como as esponjas terem sido um dos primeiros a se formarem e se tornarem abundantes até hoje. Letra A. Sua estratégia evolutiva não foi bem sucedida. Gente, automaticamente, se eu encontro uma espécie animal hoje, significa que sua estratégia evolutiva ela foi sucedida. O animal só existe hoje porque ele foi bem sucedido. Letra B. A seleção natural não atuou sobre as esponjas. Pelo contrário, se eu tenho esponja hoje, significa que a seleção natural selecionou
as esponjas melhor adaptadas para o ambiente que nós temos hoje. Letra C. As esponjas apresentam adaptações às pressões ambientais. Acabamos de falar do processo de gemulação. Quer melhor adaptação à pressão ambiental, uma mudança drástica do ambiente, do que você criar um casulo, entre aspas, ali, com células-tronco, que quando o ambiente melhorar, você volta o seu processo de vida normalmente? Então, resposta correta, letra C. Beleza, galera? Por hoje é só. Até a próxima aula, onde falaremos do segundo grupo de animais, que são os quinidários. Não se esqueçam de inscrever no canal, clicar no sino para receber as notificações das próximas aulas e dar um like na minha aula de biologia. Abraços e até a próxima.